Glória a Deus. Saudamos a todos os irmãos que estão aqui no templo e também aqueles que estarão nos assistindo através do YouTube com a paz do Senhor Jesus. Então, vamos fazer o nosso cumprimento, a nossa saudação, né? Paz, oração e união. Glória a Deus. Então vamos dar início então a este momento de ministração da lição da nossa escola bíblica de hoje, que é a lição de número 3, que tem por título A Pré-Formação e as Decisões Humanas. Então, antes de dar início, nós gostaríamos de fazer uma oração. Vamos convidar os irmãos que estão aqui, né, a ficarem em pé. Aleluia. E os irmãos também que estão em casa, nos assistindo também, vos convido a orar conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, Senhor, o Teu Filho amado, nós estamos aqui, Senhor, neste momento, Senhor, diante da Tua presença, neste dia, Senhor, de consagração, ó Pai, dedicados a buscar, Senhor, a Tua face, buscar a Tua presença. Senhor, os irmãos estamos aqui também neste período, Senhor, agora para ouvir a Tua voz, Senhor. Dentro, Senhor, deste dia de consagração, Senhor, após, Senhor, este período de oração, agora queremos ouvir o Senhor falar conosco através da Tua palavra, através, Senhor, desta lição que está proposta para o dia de hoje, Senhor. Pai, eu te peço agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha conduzir este momento, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha ter liberdade, Senhor, em nossas vidas, ó Pai, para produzir em nossos corações, Senhor, aquela revelação que o Senhor quer nos passar neste dia, Senhor. Deus, precisamos, Senhor, estar completamente agora, Senhor, com os nossos corações, Senhor, as nossas mentes voltadas para Ti, Senhor, para que possamos receber aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Ó Deus, eu sei que o Senhor tem algo especial através desta lição. O Senhor quer nos revelar, Senhor, coisas grandes, coisas firmes, coisas ocultas, Senhor. Ó Deus, para que nós tenhamos vitória, Senhor, em nossas vidas, vitória no mundo espiritual, vitória, Senhor, ó Deus, em todas as áreas da nossa vida, o Senhor tem para nós no dia de hoje, Senhor. E para tanto, Senhor, é necessário que estejamos com os nossos corações voltados para a Tua palavra. É necessário, Senhor, estarmos, ó Deus, atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Ó Deus, e desde já eu te peço, Senhor, que não seja eu aqui, Senhor, falando, mas o Teu Espírito Santo, Senhor, nos conduzindo, Senhor, durante esta ministração, ó Pai. Ó Deus, que eu possa dar liberdade, Senhor, também, Senhor, à voz do Teu Espírito, para transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor quer transmitir nesta tarde, através desta lição, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai, fala conosco, Senhor, dirige-nos, Senhor, orienta-nos, ó Pai, e que possamos, Senhor, aplicar, Senhor, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, em nossas vidas, através, Senhor, deste estudo, Senhor. Em o nome de Jesus e para a glória de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar assento. Bendito é o nome do Senhor. Então vamos dar início, irmãos, à nossa lição. Glória a Deus. Vamos fazer uns ajustes técnicos aqui, mas glória a Deus. Vamos dar então início à nossa lição de número 3. A pré-formação e as decisões humanas. Aleluia. Irmãos, nós vamos ver nessa lição hoje
qual é a relação que existe entre a pré-formação, né, aquilo que Deus estabeleceu para a vida de cada um, os planos que Deus estabeleceu para a vida de cada um de nós, qual a relação que existe entre isso e as nossas decisões. Aleluia! E nós vamos ver, irmãos, né, alguns conceitos importantes nessa lição, né, que são os conceitos relativos a tempo ou tempos, fendas, portas e brechas. Glória a Deus. Vamos ver também como que se dá a relação entre a pré-formação e a lei da semeadura e da colheita. E por fim, nós vamos ter aqui, no final dessa lição, uma representação gráfica, então, das teorias do destino humano. Glória a Deus. E o texto base, então, para a nossa lição de hoje está registrado em Deuteronômio, no capítulo 28, versículos 1 e 15. Vou ler aqui para os irmãos. Diz assim a palavra de Deus: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Glória a Deus. Então nós vemos, irmãos, aqui na introdução, né, no texto que fala a respeito da introdução desta lição, que Deus ele estabeleceu inúmeros planos, né? O salmista diz, quando escreve lá no Salmo 139 a respeito dos planos que Deus estabeleceu para cada um de nós, que esses planos são incontáveis. Então Deus estabeleceu incontáveis planos para cada um de nós. Aleluia! E não somente, né, individualmente para cada pessoa, mas também para povos, para nações, né, e também para toda a humanidade. Glória a Deus. E esses planos, irmãos, que Deus estabeleceu para cada um de nós, né, e para os povos, para a humanidade, eles serão deflagrados na vida da pessoa ou num contexto maior, quem sabe o contexto de uma nação, a partir das decisões que as pessoas tomarem. Aleluia. Então, né, Deus ele estabelece aqui nessa palavra que lemos, né, na palavra, no versículo-chave da lição, que Deus ele estabeleceu tanto planos de bênção, quanto planos de maldição. Né, está escrito ali onde nós lemos. Então, o que determinará se aquela pessoa, aquela nação irá receber de Deus os planos de bênção ou planos de maldição? É a atitude que aquela pessoa vai ter, né, são as decisões que ela vai tomar ao longo da sua vida. Né, são decisões que já estão, né, os planos já estão pré-estabelecidos. Então, o que vai deflagrar o plano de Deus, se é de maldição ou de bênção para aquela pessoa, são as decisões que ela tomar. Glória a Deus. Então, Deus aqui, ele diz, né, para a nação de Israel, que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno,
O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Então aqui tem uma série de bênçãos, né? O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra, a tua terra no seu tempo, e para abençoar toda obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Então, o que Deus está dizendo aqui para o povo de Israel? Olha, povo de Deus, se vocês atentamente ouvirem a minha voz, se atentamente guardares os meus mandamentos, obedecerem aquilo que hoje eu vos ordeno, eu já tenho um plano pré-estabelecido, um plano pré-formado para a vida de vocês. E qual é esse plano? É um plano de bênção, é um plano de vitória, aleluia, é um plano de prosperidade, é um plano em que tudo aquilo que vocês puserem a mão vai ser bem-sucedido, aleluia, esse é o plano, glória a Deus, já está pré-estabelecido. Não são vocês que vão ter que correr atrás das bênçãos, não são vocês que vão ter que procurar, né, inventar uma forma ali para ser abençoado, não. Eu estou dizendo que se vocês tiverem a atitude de me obedecer, de ouvir a minha voz, de colocar aquilo que eu estou dizendo para vocês em prática, as bênçãos automaticamente virão sobre vocês. Já está estabelecido isso. É uma lei divina, né? A lei divina já estabeleceu isso. Aleluia. Glória a Deus. Porém, eu também tenho um outro plano. Eu tenho uma outra, né, um outro plano já pré-formado para vocês, para o caso de: se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonastes. Então, eu pergunto para os irmãos, né, os irmãos que estão nos assistindo, os irmãos que estão aqui. Glória a Deus. A maldição da qual Deus está falando aqui, ela seria um castigo de Deus para o povo de Israel? Sim ou não? Não. Não é um castigo de Deus. Não era Deus que estava, né, que queria castigar aquele povo por causa, né, daquela situação que eles estariam vivendo naquele momento. Não, aquilo seria uma consequência, né, meramente uma consequência das atitudes daquele povo. Aleluia. Glória a Deus. E aqui entra uma questão, irmãos, né, que muitas vezes, né, as pessoas elas têm uma mente um pouco legalista, né, alguns crentes, inclusive, que eles dizem assim: olha, eu vou me afastar um pouquinho dos caminhos do Senhor, né, eu vou ali dar uma passeadinha pelo mundo, depois eu peço, né, eu me arrependo, peço perdão, retorno para a casa do Senhor e segue a vida, segue tudo normal, né? Afinal de contas eu me arrependi, né? Só que isso é uma visão, irmãos, uma visão humana, uma visão legalista. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo aqui
que o fato dessa pessoa ter escolhido tomar essa decisão de se afastar dos caminhos do Senhor, isso vai trazer para ela consequências, né? Quem sabe pelo resto da sua vida, né? Que vão marcar a sua vida, vão perdurar, né? Talvez por toda a sua vida aqui na terra. Aleluia. Deus pode perdoar? Pode. Deus vai perdoar aquela pessoa se ela se arrepender? Vai. Mas o fato daquela pessoa pedir perdão para Deus vai apagar, vai mudar a consequência que ela vai ter que enfrentar pelas suas atitudes? Não. As consequências elas virão, fruto das decisões daquela pessoa. Aleluia. Então, mesmo que a pessoa se arrependa, né, mesmo que a pessoa peça perdão, mesmo que a pessoa retorne para o caminho do Senhor, aquilo que ficou para trás, né, aquilo que ela deixou de usufruir na presença de Deus o tempo que ela esteve afastada, aquilo se perdeu, né, e as consequências daquilo virão para a vida dela. Aleluia. Glória a Deus. Quem sabe até mais difícil vai ser para ela no retorno, né, depois de permanecer nos caminhos do Senhor. O desafio vai ser maior para aquela pessoa. Então, a lição aqui na introdução, irmãos, apresenta para nós, então, né, esse conceito, né, do plano, né, dos planos que Deus estabelece para nós, que ele depende, então, das decisões que cada um de nós toma na vida. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver agora, irmãos, alguns conceitos importantes aqui que vão nos iluminar para o entendimento dessa lição. Aleluia. Então o primeiro conceito que nós temos aqui é o conceito de tempos. E a Bíblia, né, ela é repleta de passagens que falam a respeito do tempo, né? Deus ele estabeleceu diversos tempos, né, para a humanidade, né, para a vida de cada um de nós. Deus estabeleceu tempos. Glória a Deus. E esses tempos, ou ciclos, né, podemos também chamar de ciclos, eles têm um período de duração estabelecido. Eles podem durar minutos, podem durar horas, podem durar anos, né? Quem sabe pode durar até uma vida. Então são os tempos, né, ou ciclos que Deus estabeleceu. Glória a Deus. O que seriam então esses ciclos, né? Nós poderíamos representar esse ciclo por um elo de corrente, né? Que ele tem começo, tem meio e tem fim, né? É um ciclo que tem, né, começo, meio e fim, e ele está estabelecido então para a vida de cada pessoa, né? Cada ser humano. Então existe, né, nós temos um exemplo aqui para o povo de Israel, que Deus ele havia pré-formado, né, um tempo de 40 anos, né, um ciclo de 40 anos para o povo de Israel estar no deserto, né, passar pelo deserto. Aquilo já estava estabelecido, era um ciclo que Deus havia pré-formado, Deus havia estabelecido, né? Também Deus, ele pré-formou 70 anos na Babilônia, né, para o povo de Israel estar lá em decorrência, né, das suas atitudes, dos seus pecados que eles haviam cometido até então. Né, então foi um ciclo que Deus estabeleceu, 70 anos. Né, estava estabelecido. Lá no dia de Pentecostes, né, quando Jesus, após Jesus ser assunto ao céu, né, ele disse para os discípulos ficarem em Jerusalém. Então ele estabeleceu
um período, um ciclo de 10 dias para o recebimento do Espírito Santo. Aleluia. Aqui, né, ao contrário do tempo do povo de Israel de 40 anos e o tempo do povo de Judá de 70 anos na Babilônia, né, os discípulos eles não sabiam qual era o tempo. Eles não sabiam quantos dias eram, mas Deus havia estabelecido 10 dias, porém não havia dito a eles. Né, e no 10º dia, então, eles receberam o batismo com o Espírito Santo, aqueles que perseveraram. Glória a Deus. Também Deus estabelece, irmãos, né, como o tempo da nossa preocupação, o tempo que se chama hoje. Né? Então, Jesus ele diz para nós, olha, vocês não devem se preocupar com o dia de amanhã, porque cada dia já possui o seu próprio mal determinado, estabelecido. Vocês não devem estar se preocupando com o dia de amanhã. Por quê? Porque o dia de amanhã, o que é o dia de amanhã? O dia de amanhã é uma consequência do dia de hoje. Então, tudo que eu estou passando hoje, toda a situação, o contexto de vida que eu estou vivendo hoje, ele é fruto das decisões que eu tomei ontem, ou tomei no passado. Amém? Glória a Deus. Então, né, por que Deus diz para nós, por que Jesus fala que eu não devo me preocupar com o dia de hoje? Porque o dia de hoje ele já está estabelecido, já está pré-formado, ele já é uma consequência das decisões que eu tomei no passado. Então, ainda que eu me preocupe, ainda que eu fique inquieto, né, com o dia de hoje, com o dia de amanhã, a minha preocupação e a minha ansiedade em relação a esse dia não vai mudar aquilo que já está estabelecido para aquele dia, porque é uma consequência das decisões que eu já tomei. Aleluia. Glória a Deus. Então, o que cabe a nós, irmãos, em relação ao dia de hoje? Né? O dia de hoje, Jesus disse assim, ó, basta a cada dia o seu próprio mal. O dia de hoje eu tenho que identificar qual é o mal que está acontecendo na minha vida. Né? Qual é a coisa má e tentar me livrar, né, desse mal, tentar quebrar esse ciclo de maldição, para que no dia de amanhã, então, eu colha bênçãos. Aleluia. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que buscar a Deus, né, eu tenho que fazer uma autoanálise para tentar identificar quais são as atitudes que eu estou tendo hoje que vão me trazer dissabores no dia de amanhã. Aleluia. Porque se eu mudar essas atitudes hoje, né, se eu tiver atitudes de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os planos, né, o plano ideal de Deus para a minha vida, eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã. Aleluia. Eu sei que o dia de amanhã eu vou colher, né, bênçãos de Deus, já está estabelecido, já está determinado. Aleluia. Então, cabe a nós, irmãos, né, primeiro, identificar o mal, né, que estamos praticando no dia de hoje. Então, por exemplo, se eu detecto na minha vida que eu não estou orando o tempo que eu devia orar, né, eu não posso pensar assim, bom, eu vou fazer um plano, né, eu vou estabelecer uma meta de daqui a 30 dias eu vou começar a orar, então, 2 horas por dia. Não, eu tenho que começar a orar agora. Eu tenho que começar a orar hoje. Aleluia. Eu tenho que tomar a decisão hoje. Porque se eu esperar para começar a orar daqui a 30 dias, eu posso não conseguir chegar aos 30 dias e não conseguir começar o propósito de oração. Né? E todo o período anterior aos 30 dias que eu estive sem orar, já estão ali, né, determinados as consequências da minha falta de oração. Aleluia. Por exemplo, se eu identifico na minha vida que eu não estou jejuando, né, eu tenho que começar logo, tenho que jejuar hoje.
Aleluia. Porque, né, isso é um dever do cristão. E se eu não fizer isso, eu sei que tem consequências. Glória a Deus. Não vai adiantar nada, irmãos, né, eu passar um tempo sem orar e depois eu chego para Deus e diz: ah, Senhor, me perdoa porque eu não orei ontem, eu não orei um mês inteiro. Né? O que vai resolver isso aí? As consequências, elas virão. Né? As consequências da minha falta de oração, elas vão vir. Então, eu tenho que começar a fazer hoje aquilo que eu tenho que fazer. Aleluia. Tomar as decisões. Nós vamos ver, né, mais para o fim da lição, o conceito de decisão espiritualmente relevante e decisão espiritualmente irrelevante. Então, eu tenho que tomar as decisões espiritualmente relevantes hoje. Tem que começar hoje. Aleluia. Glória a Deus. E aí, quando nós tomarmos a atitude, irmãos, né, de resolver o que está pendente hoje, o mal que está sobre a minha vida hoje, eliminar esse mal hoje, o resto vai ser consequência. Aleluia. O dia de amanhã vai ser uma consequência. Eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã. Eu não preciso estar ansioso pelo dia de amanhã. Aleluia. Glória a Deus. Então, né, esse conceito de tempos é bem abrangente. Deus também ele estabelece a questão do tempo também para o universo. Né? Então, ele estabeleceu o dia e a noite, né? Estabeleceu o ano, que é o tempo que o tempo que a Terra demora para dar uma volta completa, né? Aleluia, ao redor do Sol. Né? O dia é o tempo de rotação da Terra. Né? Então Deus ele estabelece esses ciclos. E lá em Eclesiastes capítulo 8, versículos... Aliás, Eclesiastes 3, do 1 ao 8, ali Deus fala, né, que tudo tem tempo determinado. Então há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Aleluia. E também em Eclesiastes capítulo 8 e verso 6, a Bíblia diz que para tudo ou para todo propósito há um tempo e um modo. Glória a Deus. Então, né, nós vemos que Deus trabalha com esse conceito de tempos. Né, é um conceito divino. Deus estabeleceu, então, tempos e ciclos para a vida de cada pessoa, para a vida de cada um de nós. Né? Também para o universo, né, para toda a criação existe esse conceito de tempos. E, né, igualmente aqui Deus ele estabelece, irmãos, que existem coisas para as quais não existe tempo. Né? Então, quando Deus ele fala, lá em Deuteronômio, capítulo 5, verso 29, ele diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Olha que interessante. Então Deus está dizendo aqui que o tempo de obedecer a Deus e o tempo de guardar os seus mandamentos é em todo o tempo. Então não existe um tempo X para isso, né? Um tempo específico para isso. É todo o tempo. Né? Glória a Deus. Então a vontade de Deus para o ser humano, né? A vontade de Deus suprema para todas as pessoas é que todas as pessoas cheguem ao céu.
Isso está estabelecido por Deus, está expresso na palavra de Deus. Então, para que a pessoa esteja constantemente, durante a sua vida, salva, digamos assim, com a sua salvação, não vou dizer garantida, não seria o termo mais correto, mas as pessoas estejam numa condição em que se findar a sua vida ali, ela está salva, aleluia. Para isso é necessário que em todo o tempo essa pessoa guarde a palavra de Deus, obedeça às leis de Deus. Muitas vezes, irmãos, eu já ouvi e acreditava nessa teoria que Deus, ele tinha, por exemplo, quando alguma pessoa tem um familiar desviado, algum familiar que não serve a Deus, daí aquela pessoa pergunta, como é que está o fulano? Se encontra com um irmão, por exemplo, como é que está o fulano? O fulano está lá, estou orando por ele, e eu creio que no tempo de Deus aquela pessoa vai se entregar para Jesus. A gente não fala isso, a gente não acredita nisso, a gente acredita que existe um tempo para aquela pessoa ser crente, um tempo estabelecido, mas não. Agora a gente está vendo através dessa lição que Deus gostaria que essa pessoa sempre tivesse sido crente. Esse é o plano, essa é a vontade de Deus. Esse é o tempo de Deus para aquela pessoa. Que ela em todo tempo, ela seja temente a Deus, guarde os mandamentos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós temos aqui lá no último parágrafo da página 25, a definição do tempo, do que é tempo ou ciclo. Então, tempo ou ciclo, podemos definir tempo ou ciclo como uma série de fatos interligados que formam um subplano, com início, meio e fim, que está pré-formado por Deus e que será deflagrado em nossas vidas ante uma decisão boa ou má. Glória a Deus. Então, durante as nossas vidas, nós vamos passar por diversos ciclos. E muitas vezes, vários ciclos ao mesmo tempo. Então, o resultado, então, da nossa vida é a soma desse conjunto de ciclos. Então, tem os ciclos, a pessoa vai vivendo os ciclos, e agora nós vamos ver o conceito de fendas, portas e brechas que fazem parte desses ciclos que a pessoa está vivendo, e que a partir do momento que essa pessoa toma decisões, as decisões delas vão determinar o curso daquele ciclo que ela está vivendo, ou até mesmo o interrompimento dele, e a passagem para um outro ciclo, seja ele melhor ou pior daquele ciclo que a pessoa está vivendo, dependendo da decisão que ela vai tomar. Glória a Deus. Então, nós temos aqui na página 26 o conceito de fendas. Aí nós temos na letra A planos herméticos e planos com fendas. E ali no último parágrafo da página 26, ali da primeira coluna, nós vamos ter o conceito de fendas. Vamos ler aqui. Então, o que são fendas? Fendas são as oportunidades de decisões que podem levar aquele ciclo a se encerrar mesmo antes do inicialmente estabelecido, fazendo com que outro comece, seja para pior ou seja para melhor, dependendo do sentido em que a decisão for tomada. Então, esse é o conceito de fendas. Só que dentro do conceito de fendas existe duas opções, dois conceitos, que são os planos herméticos e os planos com fendas. Então, os planos herméticos, irmãos, são aqueles planos que Deus estabelece, que o ciclo ele é fechado, não há
uma fenda, né, para que a pessoa possa sair daquele ciclo. É um ciclo fechado. Então, como exemplo disso, né, nós temos aqui o tempo que Deus havia estabelecido, né, e pré-formado eu não sei a ordem aqui, me fugiu a ordem. Pré-estabelecido e pré-formado, né, que Deus fala em Jeremias, né, eu estabeleço para depois, ou eu formo para depois estabelecer. Eu acho que é isso, né? Eu formo as coisas para depois estabelecer, é isso aí. Então, o plano de Deus para a nação, né, o povo de Judá, é que eles estivessem 70 anos cativos na Babilônia. E aí, olha o que acontece, irmãos. Lá em Jeremias, capítulo 29, versículos 8 a 10. Deus fala o seguinte: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então, o que estava acontecendo lá, irmãos? Deus havia estabelecido 70 anos de cativeiro para o povo. Só que o povo, né, imagina, eles estavam cativos numa nação estranha, né, escravizados por aquela nação, e eles não estavam aceitando aquele ciclo de Deus para a vida deles. Eles não queriam, aquilo era uma consequência, né, aquilo que eles estavam passando no momento era uma consequência de decisões, né, de pecados que eles haviam cometido há um tempo atrás, há tempos atrás. Certo? Então, né, Deus ele já havia estabelecido 70 anos para o caso do povo, né, de Judá aqui, desobedecer a Deus. Já estava estabelecido. Era 70 anos e pronto. Só que o povo não estava querendo viver aquele ciclo. Então, o que acontecia? Né, alguns profetas se levantavam e diziam: olha, Deus vai tirar vocês daqui antes dos 70 anos. Deus vai, né, reverter a situação de vocês em seguida. Né? Porém, aquilo era mentira. Né? Deus havia estabelecido, não tinha uma fenda naquele plano, não existia a possibilidade daquele ciclo se encerrar antes dos 70 anos. O povo de Israel podia ficar, né, em jejum a quantidade de tempo que fosse. Eles podiam se humilhar, podiam colocar o rosto em terra, podiam clamar a Deus, podiam fazer o que quisesse. Não tinha nada que eles fizessem que iria abreviar aquele tempo de Deus. Era um ciclo fechado, um ciclo hermético. Aleluia. Eles tinham que viver durante 70 anos na Babilônia, naquela situação, porque estava estabelecido por Deus. Aleluia. E aí Deus diz: assim que concluir, assim que se passar os 70 anos, aí sim, aí eu vos trarei de volta para a vossa terra. Aleluia. Aí, depois que passar os 70 anos, vai se encerrar esse ciclo. Esse é um plano hermético, é um plano fechado. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos entenderam aqui o conceito? Plano hermético, é um plano que não tem possibilidade, né, de interrupção do ciclo antes que aquele plano acabe, antes que aquele ciclo se conclua. Amém?
Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. É importante, irmãos, nós atentarmos para esses conceitos, porque a revista, ao longo das lições, vai retomar esses conceitos, né, aí trazendo outros exemplos, né, aplicáveis também às nossas vidas. Então, ficou claro para os irmãos, né, o que é um plano hermético? Amém? Glória a Deus. Então, um plano com fendas. Então, o plano com fendas é aquele plano que ele é um plano que pode ser, não chegar, o seu ciclo pode não chegar ao fim, né, e isso vai depender da decisão que a pessoa vai tomar, né, ao longo do decurso daquele ciclo, né? Então, como nós lemos aqui, eu vou repetir o conceito de fendas, são aquelas oportunidades de decisões que pode levar aquele ciclo a se encerrar mesmo antes do inicialmente estabelecido, fazendo com que outro comece, seja para pior, seja para melhor, dependendo do sentido que a decisão for tomada. Então, por exemplo, né, nós temos o exemplo aqui daquele projeto de bênção que nós lemos lá no início, que diz que se o povo de Israel se esquecer do Senhor e andar após outros deuses e servir a estes deuses e adorar a estes deuses, né, Deus fala para eles: protesto hoje contra vós, outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Glória a Deus. Então, olhem, Israel aqui estava num plano, né, vivendo um plano de bênção, porque eles estavam obedecendo a Deus, né? Então, em um determinado momento da trajetória do povo de Israel, daquele ciclo de bênçãos, apareceu uma fenda, né, que deu a eles a possibilidade de tomar decisões, né? A fenda, ela sempre, né, a gente pode associar ela a uma encruzilhada, né? Nós estamos andando por uma estrada, daqui a pouco tem a opção da gente virar para a esquerda ou para a direita, e a gente tem que tomar uma decisão, né? Então, essa é a fenda. Glória a Deus. Então, o povo de Israel estava vivendo um ciclo de bênçãos, e chega um momento, então, que eles têm que tomar uma decisão, né? As demais nações começam a influenciar o povo de Israel com seus costumes, né, com seus deuses, e aquele povo, então, ele tem que tomar a decisão de seguir naquele ciclo de bênção ou interromper aquele ciclo de bênção e migrar para um plano de maldição, né? Então, o que determinou isso foi a atitude que o povo de Israel teve de deixar de adorar a Deus, deixar de obedecer aos mandamentos de Deus e começar a adorar a outros deuses. Se encerrou aquele ciclo de bênção para o povo de Israel e começou agora um novo ciclo, um ciclo de maldição. Amém? Glória a Deus. E isso já esclarece para nós os outros dois conceitos seguintes, irmãos, que são os conceitos de portas e brechas. Então, o que são as portas, né? Porta, no conceito bíblico, são aquelas decisões, né, que a pessoa vai tomar, que faz com que ela permaneça no plano ideal de Deus ou entre num novo ciclo dentro do plano ideal de Deus. E as brechas são as decisões contrárias ao plano ideal de Deus, pelas quais a pessoa entra. Os irmãos estão entendendo?
Então, sempre dentro de um plano, né, dos planos com fendas, né, sempre que a pessoa se deparar com uma fenda, ela vai ter que tomar decisões. A decisão dela vai ser, nessas fendas vai se abrir uma porta e vai se abrir uma brecha, ou algumas brechas, né? Então, a pessoa vai ter que tomar a decisão, ou ela escolhe entrar pela porta, ou ela escolhe entrar pelas brechas que, né, estão diante dela, naquele ciclo. Então, portas, né, são oferecidas por Deus para um plano melhor, ou para que se cumpra mais um ciclo do plano ideal de Deus, quando nele já se está. E brechas, então, são as possibilidades de desvio do plano ideal de Deus para um plano alternativo. Ou ainda, se a pessoa estiver já dentro de um plano alternativo, para o desvio para um outro plano alternativo ainda mais distante do plano ideal de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Glória a Deus. Então, digamos aqui, irmãos, vou dar um exemplo para os irmãos para a gente entender bem isso aqui. A pessoa está vivendo, né, ela não conhece Deus, ela está, né, uma pessoa que não é crente, está vivendo uma vida de derrota. Ela está enferma, está endividada, ela está numa situação, né, se é uma mulher, o marido abandonou ela, tem 3 filhos ali, o marido não paga a pensão, está vivendo, né, tendo que sustentar os filhos, está numa miséria. Essa pessoa ela está vivendo, né, um plano alternativo de Deus para a vida dela. Aquilo que ela está vivendo é consequências de decisões que ela já havia tomado, né, no seu passado. Aleluia. Agora chega um momento, né, que aquela pessoa se depara com um crente, né, e aquele crente prega para ela, começa a falar de Jesus para ela, vê aquela situação catastrófica que aquela mulher está vivendo, prega para ela, né, diz que Jesus é bom, né, diz que Jesus pode resolver os problemas dela, enfim, né, que tem um céu esperando ela. Glória a Deus. E aquela é a porta de Deus para aquela pessoa sair daquela situação, né? Abriu-se uma brecha dentro daquele ciclo de miséria, aquele ciclo de desastre, para aquela pessoa sair daquele ciclo, né, em que ela se encontra. Aleluia. E nessa brecha, então, abriu-se a porta de Deus. Só que, ao mesmo tempo, né, ela ouve uma voz na mente dela que diz assim: para ti não tem mais solução. A única solução para a tua vida agora é tu tirar a tua própria vida. Se tu fizer isso, todos os teus problemas vão se acabar. Aleluia. Esta é a brecha. Então veja, dentro daquele ciclo, né, ela chegou no momento de decisão, né, em uma fenda, e abriu-se então uma porta e uma brecha. E a pessoa então tem que tomar a decisão agora. Aleluia. Glória a Deus. Eu pergunto, se esta pessoa ouvir a voz de Satanás e tirar a sua própria vida, ela pode, quando chegar lá no inferno, culpar Deus de estar no inferno? Não, não pode, porque foi ela que tomou a decisão. Ela tinha diante de si, ela tinha 2 alternativas. Ela escolheu tomar a decisão de tirar a sua vida. Agora, se ela escolher a decisão, né, de entregar a sua vida para Jesus, aquele ciclo de maldição, a partir daquele momento, se interrompe. Aleluia, aquela pessoa entra para o plano ideal de Deus e começa a viver agora um novo ciclo na sua vida, agora um ciclo de bênçãos. Aleluia, glória a Jesus. Ficou claro para os irmãos o conceito aqui? Alguém tem alguma dúvida?
Não? Glória a Deus. E aqui tem um ponto muito importante, irmãos, que nós temos que frisar em relação às portas e às brechas. Quando Jesus, ele se refere ao caminho, que conduz ao céu, Jesus fala que existe uma porta que dá acesso a esse caminho. E o que Jesus fala a respeito dessa porta? Jesus fala que essa porta ela é estreita. Uma porta estreita. Glória a Deus. E Jesus fala, irmãos, Jesus fala que são poucas as pessoas que conseguem encontrar a porta estreita. São pouquíssimas pessoas que conseguem ter acesso à porta estreita. Por quê? Por que Jesus fala isso? E hoje nós temos que entender bem isso aqui, porque isso está relacionado à nossa vida diária, irmãos, à nossa vida cotidiana. E por que Jesus fala, então, que é difícil de achar a porta estreita? Porque para que a pessoa possa enxergar a porta estreita, para a pessoa enxergar a porta estreita, ela não consegue enxergar a porta com seus olhos naturais. Ela não consegue. Quando a pessoa se abrem as fendas e se abrem as portas e as brechas, é muito mais fácil a pessoa escolher a brecha. É muito mais fácil, por N razões, irmãos, porque a brecha é uma porta larga, não é uma porta, a brecha é larga, ela é muito larga, então é fácil da pessoa enxergar, muitas vezes é atrativa aos olhos naturais, traz facilidades, não exige renúncia, e a pessoa, é aquela lei do menor esforço. A pessoa, ela vai, automaticamente ela olha, assim, é a mesma situação que aconteceu com Ló, quando Abraão disse para ele escolher para qual caminho ele deveria seguir. Ele olhou, e entre a porta e a brecha, ele escolheu a brecha, porque era agradável aos olhos dele, na mente dele era uma terra promissora, era uma terra fértil, ele escolheu a brecha. Porque ele escolheu com a mente humana, com os olhos humanos. Aleluia. Agora, para a pessoa escolher a brecha, a porta, ela precisa de algo que ela não tem, que é humanamente, não é humanamente natural, que é a iluminação do Espírito. Aleluia. Então, para a pessoa acertar a porta, irmãos, ela precisa de orientação do Espírito. A decisão da pessoa deve ser uma decisão baseada no Espírito, buscada em Deus, na oração, no jejum. A pessoa tem que pagar um preço, tem que renunciar, aleluia, para poder acertar pela porta, entrar pela porta. Senão, se a pessoa não tiver o Espírito e não for conduzida pelo Espírito Santo de Deus, essa pessoa automaticamente ela vai escolher a brecha. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos entenderam, irmãos? Bendito é o nome do Senhor. Vamos seguindo aqui então, vamos dar mais alguns exemplos de fendas, brechas e portas. Aleluia. Então, um exemplo que já demos é o caminho dos discípulos ao Pentecostes. Então, veja, irmãos, ali quando os discípulos, primeiramente, eu pergunto para os irmãos, quantas pessoas ouviram
aquela mensagem de Jesus que era para eles ficarem em Jerusalém, né, e até que do alto fossem revestidos de poder. Quantas pessoas ouviram isso? 500 pessoas. Então foram 500 pessoas que ouviram, né, ouviram a respeito da porta que Jesus havia, né, que Jesus tinha para eles. 500 pessoas. E eu pergunto, quantas efetivamente receberam o batismo com o Espírito Santo? 120. Então, 120 pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo e as outras 380 entraram pela brecha. Olha só, irmãos. A promessa era para 500. Aleluia. 500 pessoas haviam ouvido a promessa de Jesus. Mas somente 120 perseveraram. Aleluia. Até receberem a promessa. Somente 120 entraram a cada dia pela porta de Deus. Aleluia. A cada dia que se passava, irmãos, aleluia, se abria uma fenda naquele ciclo e as pessoas poderiam tomar a decisão de perseverar no cenáculo ou de ir para casa. Afinal de contas, eu acho que não era muito confortável ali naquele espaço onde eles estavam, né, ficar 120 pessoas aglomeradas ali, né? Então tinha várias questões ali, as pessoas podiam dizer, eu já estou cansado, né? Abriam-se as brechas, né, do cansaço, do desânimo, né, da falta de fé, quem sabe, aleluia. Isso, a demora, né, imagina ficar 10 dias trancafiado, sem saber, né, sem ter certeza, eles não sabiam quantos dias ia ser aquilo ali, eles não tinham noção. Aleluia. Mas 120 pessoas, irmãos, entraram pela porta dia após dia. Aleluia. A cada dia se abria uma fenda. E a cada dia eles tinham que tomar uma decisão. Aleluia. E aqueles 120, então, né, ao redor de 120 pessoas tomaram a decisão a cada dia, em que a fenda se abria para eles. Aleluia. De entrar pela porta. Aleluia. Agora temos um outro exemplo aqui, irmãos. Né, o caso do reinado de Davi, o caminho, né, de Davi ao reinado. O caminho de Davi ao reinado, irmãos, né, a gente conhece a história, sabe como que Davi foi ungido, né, e eu pergunto para os irmãos, quando Davi foi ungido por Samuel, naquele dia inesquecível ali para Davi, automaticamente ele já assumiu o trono? Não. Demoraram anos para que Davi pudesse assumir o trono. Né? Então o caminho de Davi pelo reinado, o caminho de Davi para o reinado foi um caminho difícil. Foi um caminho que a cada dia ele tinha que tomar muitas decisões para se manter naquele caminho que o conduziria ao trono de Israel. Veja, o fato de Davi ser ungido por Samuel não garantiria que ele chegaria ao trono. As decisões de Davi ao longo desse trajeto poderiam abortar esse plano de Deus para a vida dele. Né? Não somente abortar, como agora fazer com que Davi entrasse para um outro projeto já estabelecido por Deus. Então se apresentou aqui, né, nós temos um exemplo, quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, que era o rei, o atual rei de Israel. E aí o Abisai, que era um dos guerreiros de Davi que estavam com ele, não estava aceitando todo aquele processo de Deus, aquele ciclo de Deus. Veja, aquele ciclo pelo qual eles estavam passando era um ciclo de perseguição, era momento de ser perseguido.
Aquilo já estava estabelecido por Deus, né? Muitas vezes a gente lê a palavra, irmãos, né, e vê as dificuldades que os homens de Deus passaram, daí a gente pensa assim, mas Deus podia, se era um homem de Deus, homens de Deus, Deus podia poupá-los, né, daquela situação. Será que Deus não estava vendo? Será que Deus não podia agir ali para encerrar aquele ciclo de sofrimento? É claro que Deus podia agir, mas aquele ciclo, irmão, estava pré-estabelecido por Deus. Aleluia. Era momento, era tempo de sofrimento, era tempo de perseguição. Aleluia. Glória a Deus. E o Abisai não queria passar por aquilo. Ele queria entrar pela brecha. Ele queria abreviar aquele tempo de perseguição. E aí se abriu uma brecha. E Abisai diz, olha, Davi, ele ainda usa o nome de Deus, o Senhor entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Vamos dar cabo da vida de Saul. Aleluia. Glória a Deus. Mas Davi, irmãos, guiado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz, eu quero a porta de Deus, eu não quero a brecha do diabo, eu quero a porta de Deus para a minha vida. Aleluia. Eu quero entrar pela porta. Longe de mim, ai de mim se eu tocar no ungido do Senhor. Aleluia. Davi poderia ter interrompido aquele ciclo, irmãos. Aquele ciclo de perseguição. Aleluia. Quem sabe aos olhos, né, dos demais, do povo de Israel, um ciclo de derrota. Quem sabe olhavam para Davi, esse aí não vai chegar no trono, olha o que ele está sofrendo, fugitivo, né? O rei perseguindo ele, querendo matar, esse aí não vai chegar. Mas aquilo ali fazia parte, irmãos, do ciclo de Deus, já estava pré-estabelecido, estava pré-formado. Aleluia, não adiantava Davi, quem sabe, né, reclamar, querer procurar alternativas, ele tinha que passar por aquilo ali, porque aquilo ali fazia parte do processo. Aleluia, estava estabelecido, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Depois temos também, né, Davi continua sendo perseguido, temos o caso lá de Keila, que já falamos, acho que na lição passada. Aleluia, né, Davi soube que Saul estava lhe perseguindo e viria até a cidade onde ele estava, daí ele pergunta para Deus, Deus, Saul descerá até Keila? E Deus responde para Davi, sim, descerá. Glória a Deus. E Davi, bom, pergunta para Deus, Deus, e se Saul descer, o povo de Keila vai me entregar nas mãos de Saul? Deus disse, vai. Aleluia. Então Davi tinha que tomar decisões, irmãos. Né? A primeira decisão de Davi foi consultar a Deus. Né? Foi consultar a Deus. Ele queria saber, né, quando ele ouviu que Saul estava vindo para prendê-lo, ele queria saber o que Deus tinha com aquilo. Qual era a atitude que ele tinha que tomar em relação àquele plano pré-estabelecido de Deus. Davi ora, Davi ouve a voz de Deus e resolve entrar de novo pela porta. O que Davi poderia ter dito se ele fosse um homem soberbo? Ele poderia ter dito, Deus já me ungiu, né, eu já fui ungido rei de Israel, Saul pode vir, né, ainda que eu seja entregue nas mãos dele, depois de repente eu peço perdão para Deus, eu clamo a Deus e Deus dá um jeito e resolve a minha situação. Não. Né? Ele sabia que Deus já havia dito, olha, eles vão te entregar nas mãos de Saul, não adianta, já está escrito, e é isso que vai acontecer se tu ficares aí, Davi. Então Davi, ele entra mais uma vez pela porta, aleluia, e ele resolve fugir de Keila, né? Sem rumo certo. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então ficou claro esses exemplos aqui, irmãos?
Então, esses, né, são exemplos de fendas, brechas e portas. Os irmãos entendem que, embora sejam conceitos distintos, eles estão interligados entre si, estão interrelacionados. Amém? Glória a Deus. Vamos ver aqui, irmãos, então, o ponto de número 2, que fala a respeito da pré-formação e a lei da semeadura e da colheita. Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, a Bíblia diz assim: glória a Deus, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, colherá vida eterna. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, irmãos, Deus, Ele tem uma combinação infinita de planos para as nossas vidas. Glória a Jesus. E cada decisão que nós tomarmos a partir, né, do momento em que a gente toma a decisão, Deus, Ele pré-estabelece um plano de acordo com aquela decisão. Aliás, Deus, o plano já está pré-estabelecido. Deus, Ele coloca, então, em prática, na nossa vida, aquele plano de acordo com a decisão que tomamos. Já está. Deus, Ele já estabeleceu isso, irmãos. Né? Quando o salmista fala, né, que no Salmo 139, ele fala que Deus já escreveu no livro dele todos os nossos dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E o salmista fala que esses planos que Deus já escreveu no livro, eles são incontáveis, que a gente são como os grãos de areia, né? Contaria sem jamais chegar ao fim. Então é disso que ele está falando, é que Deus, ele já estabeleceu, ele já né, sabe que a partir de determinadas decisões que nós tomarmos, para aquela decisão já tem um plano estabelecido. Não é que Deus vai criar um novo, já está estabelecido. Aleluia. Os irmãos estão entendendo isso? Glória a Deus. Quando nós, irmãos, a Bíblia diz que isso aconteceu mais ou menos, né, nos primeiros 4 dias da nossa gestação. Nossa mãe nem sabia que estava grávida de nós, e Deus já havia escrito no livro dele os planos dele para a nossa vida. Aleluia. Então já está estabelecido. O que acontece é que, a partir do momento que a gente toma decisões, né, a partir dessas decisões, esses planos então vão ser deflagrados na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Então, os versículos que nós lemos falam, né, que aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Aleluia. O que é uma semente, irmãos? Uma semente é uma substância viva ali, que dentro dela tem já toda a carga genética de uma planta. Né? Dentro da sementinha, né, que a gente planta, que os agricultores plantam, aquela semente ali que for plantada, ela já vai estabelecer que tipo de planta que vai nascer daquela semente. Aquilo ali já está sacramentado, não tem como mudar. Né? Aleluia. Então, a partir do momento que a pessoa planta a semente, né, ela não pode querer colher alguma coisa diferente daquilo que ela plantou. Né? É responsabilidade da pessoa o plantio.
né? A decisão em que semente que vai ser plantada é responsabilidade nossa. Somos nós que decidimos qual é o tipo de semente que eu vou plantar. Aleluia. Agora, a partir do momento em que eu planto a semente, aquilo que vai nascer já está estabelecido. E eu vou ter que colher aquilo que vai nascer. Aleluia. Eu não posso, por exemplo, plantar feijão, né? E quando a semente, aquela plantinha do feijão estiver, né, nascendo ali, eu olhar, mas é feijão. Não, eu queria, na verdade, era colher arroz. E aí eu começo, mas não, eu quero colher arroz, essa semente vai ter que dar, essa planta vai ter que dar arroz. E aí eu fico ali, naquela expectativa, vai ter que dar arroz, não vai dar arroz, porque eu plantei feijão. Aleluia, glória a Jesus. Então, quando a Bíblia estabelece, irmãos, né, ou expõe essa lei da semeadura e da colheita, a Bíblia não está falando para nós, né, não está se referindo em tomar decisões boas ou tomar decisões más. Não é isso que a Bíblia está falando. Mas a Bíblia está dizendo, né, o que a Bíblia está enfatizando é que essas decisões, se essas decisões são tomadas na carne ou no espírito. Aleluia. Porque ainda que uma pessoa tome uma decisão boa, né, nós vimos isso lá na lição de número 1, ou uma decisão, quem sabe, neutra, né? Se essa decisão não for no espírito, ainda que boa, ou neutra, essa pessoa vai colher pelo fato de ter plantado na carne, né? Ela não plantou no espírito, ela vai colher, e a Bíblia diz que da carne se colhe o quê? Corrupção. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Então, ainda que a gente tenha boas intenções, irmãos, ainda que a gente ache que aquela decisão que eu vou tomar, né, o plantio daquela semente vai ser, né, vai beneficiar inúmeras pessoas, mas essa decisão está sendo tomada na carne, né, não está sendo tomada no espírito, eu vou colher corrupção, eu vou ter problemas. Glória a Deus. E aqui, irmãos, ao falar isso que estou falando, a gente entra no conceito de decisões espiritualmente relevantes e decisões espiritualmente irrelevantes. Glória a Deus. Então, quais são as decisões espiritualmente relevantes? São aquelas decisões que eu tomo ou na carne ou no espírito. Tá? São as decisões que quem está me influenciando a tomar ou é a minha carne ou é o meu espírito, ou é o espírito, aliás, de Deus. Glória a Deus. E a colheita, né, daquela decisão, daquela semeadura que eu estou fazendo, vai depender exatamente do plantio, né, da decisão, do momento que eu tomo a decisão. Aleluia. Então vamos ver aqui, irmãos, na revista, né, um exemplo para ficar bem claro o que é uma decisão espiritualmente relevante e uma decisão espiritualmente irrelevante. Aí diz assim aqui: se eu decidir pela manhã levantar-me e colocar no chão primeiro o meu pé direito ou o meu pé esquerdo, eu pergunto, no mundo espiritual vai fazer alguma diferença isso? Não vai.
Então é uma decisão espiritualmente irrelevante, não interessa, né, se eu ponho primeiro o meu pé direito ou pé esquerdo no chão, isso não vai... É uma decisão que eu tenho que tomar, né, quando eu me levantar. Mas não vai trazer nenhuma... Se eu colocar tanto um quanto o outro, não vai fazer nenhuma... Não vai ter nenhuma relevância no mundo espiritual. Agora, aquilo que eu vou fazer pela manhã, primeira coisa que eu faço pela manhã ao me levantar, né, eu posso decidir entre, aqui tem o exemplo, ou eu pego o meu celular e já vou ler notícias, vou ver as mensagens, né, vou acessar sites, ou eu tomo a decisão de orar. Isso é uma decisão espiritualmente relevante? Sim. Porque dessa decisão que eu tomar vai depender todo o contexto daquilo que vai acontecer durante o meu dia. Aleluia. E vai ter reflexos no mundo espiritual. Os irmãos estão entendendo? Então, se eu encher a minha cabeça de manhã com notícias, com mensagens, né, com as coisas do mundo, isso vai determinar a forma como eu vou viver aquele dia. Né, uma mente voltada para as coisas do mundo, uma mente distante das coisas de Deus, né, angústia, né, a pessoa não vai conseguir produzir aquilo que deveria produzir no dia. Agora, se a pessoa se levantar, a primeira coisa que ela fizer, não, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu quero saber o que Ele tem para mim nesse dia, eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida nesse dia, aleluia, eu vou amarrar a ação do diabo contra a minha vida, contra a minha família, aleluia, eu vou destruir as obras do diabo, eu vou combater no mundo espiritual para negar a minha carne, aleluia, para tomar decisões sábias, decisões dirigidas pelo Espírito, aleluia, vai fazer toda a diferença no dia, aleluia, glória a Deus. Então olhem a importância, irmãos, a importância que se tem da forma como a gente começa o dia e da forma como a gente toma decisões que são espiritualmente relevantes. Isso tem toda a influência, vai determinar o ciclo daquele dia. Aleluia. Talvez naquele dia Deus tenha coisas grandes para nos alcançar. Se eu não me voltei para Deus, se eu não busquei a vontade de Deus, aquilo que Deus tinha para mim naquele dia vai se perder. Aquele dia não vai voltar. Aquele ciclo se encerrou, o ciclo do dia. E eu vou colher as consequências de não ter orado naquele dia. Aleluia. Glória a Deus. Aqui tem, né, na nossa revista, fala que naquele dia lá em que Davi consultou a Deus em Keila, né, para saber se Saul desceria até Keila, aí diz aqui, imagina que se naquele dia Davi tivesse ficado envolvido, aqui fala com o seu telefone celular, claro, ele não tinha, né? Com as coisas do dia a dia, com as preocupações do dia a dia e não tivesse orado. Imagina, irmãos, o que aconteceria com Davi, né? Talvez a história registrada na Bíblia, que fala a respeito da vida de Davi, tivesse sido totalmente diferente da que está na Bíblia, né? Porque, né, ele não teria tomado, ou melhor, ele deixou de tomar uma decisão, ou ele tomou uma decisão espiritualmente relevante baseado na natureza humana, baseado na carne. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Eu me lembro, irmãos, que quando eu me converti, né,
o Espírito Santo de Deus, eu orava muito pedindo que o Espírito Santo de Deus conduzisse a minha vida. E eu tinha atitudes espirituais que contribuíam para o crescimento da minha vida espiritual, que eu não entendia, né? Eu não sabia por que eu estava fazendo aquilo, mas eu sabia que era o Espírito Santo me dirigindo, então eu fazia. E aí, mais tarde, né, ao ir conhecendo a Bíblia, né, ouvindo as mensagens, eu fui entendendo que aquilo era, né, estava na palavra de Deus, era a vontade de Deus para a minha vida, e eu fazia aquilo por uma direção do Espírito. Aleluia. E era tão nítido para mim, irmãos. Eu tinha um propósito de orar, né, antes de dormir, e às vezes eu sabia que eu tinha que orar, e às vezes estava frio, inverno, e aí eu me dava uma vontade, assim, antes de chegar, porque eu tinha estabelecido um horário para orar, e aí antes de chegar aquele horário, eu estava ali, já, né, pronto para ir dormir, e aí me dava uma vontade, assim, de me deitar na cama para esperar chegar aquele momento da oração. Mas aí na hora eu pensava assim, mas se eu me deitar na cama agora, com esse frio, com o sono que eu estou, eu não vou acordar, eu não vou me levantar no horário que eu estabeleci para orar. E aí eu ficava naquela guerra ali, né? E o Espírito Santo de Deus me impulsionava então a ficar acordado até o período que eu tinha estabelecido. Às vezes era 10, 15 minutos que faltavam. E o Espírito Santo de Deus deixava muito claro para mim que se eu não orasse naquele dia, naquele momento, aquilo que Deus tinha para mim através daquela oração, aquilo eu não ia receber, eu ia perder aquilo. Aleluia. Glória a Deus. E hoje, irmãos, nós estamos vendo isso aqui nessa lição. É isso que Deus está falando para nós. Aleluia. Glória a Deus. Que nós temos que ter esse cuidado, irmãos. Nós temos que zelar por aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus está dando para nós. Aleluia. Aquilo que Deus, né, quer fazer conosco, nós temos que zelar e plantar no Espírito. Aleluia. Tomar decisões espiritualmente relevantes que nos conduzirão, né, pelo caminho que o Deus tem estabelecido para nós, o plano ideal de Deus para a nossa vida. Aleluia. E agora no item 2, irmãos, nós vemos aqui a relação entre o livre-arbítrio e a pré-formação. Nós vimos na aula passada que a teoria do livre-arbítrio diz que Deus ele não interfere em nada, né, nas decisões do homem. O homem toma as decisões, né, e a partir do momento que ele quer tomar uma nova decisão para interromper aquele ciclo que ele está vivendo, ele toma, e assim ele vai tomando decisões. Ele tem o livre-arbítrio, ele tem o controle da sua própria vida. Só que, quando nós estudamos a pré-formação, nós vamos ver que não. Né? Nós vamos ver que Deus está no controle de tudo. Deus nunca deixou, né, esteja a pessoa vivendo o plano ideal de Deus, ou esteja a pessoa vivendo um plano alternativo de Deus, Deus nunca deixou de estar no controle. Aleluia. Glória a Deus. Então aquela pessoa, ela pode dizer assim, eu vou me desviar, né, vou viver a minha vida, vou ser dono do meu nariz, vou fazer o que eu quero, vou fazer o que eu penso, que eu acho que é melhor, né? Chega de tá obedecendo a palavra, né? Essa pessoa está redondamente enganada, porque a partir do momento que ela toma a decisão de sair dos caminhos do Senhor, ela vai continuar debaixo do controle de Deus. Deus não vai perder o controle. O plano, apenas vai mudar o plano. O plano que ela vai passar a viver vai mudar, vai ser um plano, né, de consequências drásticas para a vida dela, mas Deus continua no controle, porque foi Deus que estabeleceu aquele plano também. Aleluia. Então, quando a gente associa, irmãos, o livre-arbítrio à pré-formação, nós vamos ver isso,
que o livre-arbítrio da pessoa está limitado ao tipo de semente que ela vai plantar. Está limitado ao tipo de decisão que ela vai tomar. Aleluia. Porque a partir do momento que ela plantou, a partir do momento que ela tomou a decisão, aleluia, o livre-arbítrio dela acabou. Porque ela vai ter que viver o plano que ela escolheu através da sua decisão. O plano pré-formado por Deus que foi deflagrado a partir daquela decisão. Aleluia. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Então, o fato de a pessoa, né, de Deus ter dado o livre-arbítrio para o ser humano não faz com que o ser humano tenha o controle da sua vida, não dá a ele o controle da sua história. Deus, ele vai continuar no comando. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Não tem como fugir de Deus. Né, o salmista disse, se for para as profundezas da terra ou no mais alto do céu, não tem como fugir de Deus. De Deus não se esconde, não se foge, e Ele está no controle de tudo. Aleluia. E Ele está no controle até mesmo das coisas ruins que acontecem na vida das pessoas. Aleluia. Ele está no controle do diabo, irmãos. Às vezes a gente acha que o diabo age, né, que ele tem poder ilimitado para agir. Não. Para o diabo agir, ele tem que pedir permissão para Deus. Foi isso que aconteceu com Jó. Aleluia. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Jesus disse que Satanás queria se andar com os discípulos e teve que pedir permissão para Jesus, e Jesus não autorizou. Então Deus está no controle até do diabo, até das ações de Satanás. Deus está no controle. Aleluia. Deus permite que Satanás ele faça o mal para as pessoas quando a pessoa toma a decisão de sair debaixo da submissão a Deus, debaixo da autoridade de Deus, né? Por isso que a Bíblia diz, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós, né? Então, quando a pessoa sai debaixo da autoridade de Deus, ele está sujeito ao diabo, e aí Deus permite, então, que o diabo haja na vida daquela pessoa. Glória a Deus. Aleluia. Então, o que é o livre-arbítrio, irmãos, da pessoa? Como que ele funciona? Então, o alcance dele se dá meramente ao permitir ao homem tomar decisões as quais Deus já determinou as consequências e o plano aplicável. Porém, uma vez tomada a decisão, o homem não tem controle sobre os resultados da sua decisão. Ou seja, conforme a semente plantada, o fruto já está escrito e pré-formado por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está claro, irmãos, essa questão para os irmãos? Decisões espiritualmente relevantes e espiritualmente irrelevantes, e a questão do livre-arbítrio. Amém? Glória a Deus. Então vamos para o tópico seguinte. Nós temos aqui uma representação gráfica das doutrinas sobre o destino humano, lá na página 30. Eu peço que os irmãos abram para poder acompanhar, que nós não temos como projetar aqui essa representação. Então, pela teoria do livre-arbítrio, a pessoa ela poderia, né, ir tomando decisões ao longo da sua vida, as decisões que ela quisesse. E lá no final da sua vida, daí ela poderia optar por ir para o céu ou ir para o inferno. É isso que, de forma resumida, a teoria do livre-arbítrio prega. Então a pessoa vai tomando decisões, né, ela acha que é livre para tomar as decisões, e que num determinado momento, né, até tem muitas pessoas que falam, né, que acreditam nisso, que a pessoa
ela, embora aconteça, né, eu não estou dizendo que isso não aconteça, mas muitas pessoas acabam se agarrando nisso que acontece de forma talvez esporádica, né, e fazem disso uma verdade, uma doutrina para si. A pessoa dizendo, eu vou vivendo a minha vida e quando eu estiver lá, né, no meu leito de morte, eu tomo uma decisão, eu escolho, né, me arrependo dos meus pecados, entrego a minha vida para Jesus e eu vou para o céu. Isso é comum, né, a gente ouvir, então, mais ou menos isso a teoria do livre-arbítrio, né? Só que a gente viu que a decisão, né, o livre-arbítrio, ele dá somente a possibilidade da pessoa decidir que semente vai plantar, não aquilo que ele vai colher, né? Amém? Agora, a teoria da predestinação, ela diz, né, que a pessoa já estaria predestinada, a partir do momento que nasceu, a pessoa já estaria predestinada a ir para o céu ou para o inferno. Né, que não importa o que ela fizesse ao longo da sua vida, ela já nasceu predestinada para um ou para o outro. Né? Então, isso diz a teoria da predestinação, que também, né, nós vamos ver pela doutrina tripartite que não é assim que funciona, né? E nós vimos aqui que não é assim que funciona. Glória a Deus. Agora, o que diz a teoria, a doutrina tripartite, né? Então, a doutrina tripartite, ela acaba, então, combinando essas duas teorias, a do livre-arbítrio e a da predestinação, né? Primeiro, da forma como vimos, que a pessoa ela tem o livre-arbítrio para tomar as decisões, para fazer o plantio, né? E a partir do momento que a pessoa, então, toma a decisão, ela já está predestinada, aí sim, né, a viver aquele plano que Deus já estabeleceu para ela, para o caso dela tomar aquela decisão, né? Então, veja, é assim, né, essa doutrina tripartite, ela nos explica isso, ela nos traz essa combinação das duas teorias. Então, digamos que, né, a questão da predestinação, né, quando a Bíblia fala em predestinação, ela fala que aqueles que estão em Cristo Jesus estão predestinados a ir para o céu. Né? Mas há uma decisão que a pessoa tem que tomar antes. Ela precisa decidir entregar a vida dela para Jesus. E a cada dia permanecer em Jesus. Aí, mediante essa decisão que ela tomou, né, ela está predestinada ao céu, porque esse é o caminho que conduz ao céu. Entende, irmãos? A mesma coisa o inferno. A pessoa que está no mundo, ela já está predestinada para ir para o inferno, né? Em consequência da decisão que ela tomou de permanecer no mundo, de não entregar a vida para Jesus. Não é que Deus estabeleceu para ela que, fulano de tal vai nascer e vai para o inferno ou vai para o céu. Não é isso. A partir do momento que ela toma as decisões, ela está predestinada a chegar tanto ao céu ou ao inferno, dependendo da decisão dela. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aqui nós temos, irmãos, na página 31, então, a representação gráfica da doutrina tripartite. Aleluia. Que mostra aqui uma cadeia, né, de ciclos na cor azul que representa o plano ideal de Deus para a vida da pessoa. Então, veja, durante toda a vida da pessoa, ela vai passar por diversos ciclos, né? E temos ali uma linha laranja, né, uma cadeia de ciclos na cor laranja, que representa o caminho traçado por algum indivíduo qualquer. Então, veja, desde o nascimento dessa pessoa até um determinado ponto da sua vida, ele esteve no plano ideal de Deus.
E aí, em um determinado ponto, ele toma uma decisão espiritualmente relevante que atira do plano ideal de Deus e a joga num plano alternativo, já pré-formado por Deus. E essa pessoa vai vivendo, né? Veja que ela está, a partir do momento que ela se afastou ali na linha laranja, se afastou do plano ideal de Deus, ela está tomando decisões que estão levando cada vez mais para longe do plano ideal de Deus. Então, dentro desses ciclos que ela está vivendo no plano alternativo, estão se abrindo fendas e ela está tomando decisões de entrar por brechas, que está afastando ela cada vez mais do plano ideal de Deus. E aí chega um momento, então, que essa pessoa toma decisões de reaproximação gradativa, mesmo estando no plano alternativo, ela começa a tomar decisões que aos poucos vão fazendo com que ela comece a retornar para o plano ideal de Deus. Os irmãos estão vendo ali? E existem outras opções que ela poderia tomar aqui, que está representado pela cor preta, mas ela está tomando decisões que estão trazendo ela gradativamente de volta para o plano ideal de Deus, até o momento em que ela chega de volta ao plano ideal de Deus. E a partir dali começa, né, recomeça a trajetória rumo ao céu. Amém? Só que os irmãos vão ver o seguinte, irmãos, que entre a saída do plano ideal de Deus e o retorno, existem alguns ciclos pelos quais essa pessoa não passou, alguns ciclos que essa pessoa não viveu, que eram ciclos, né, de bênção, ciclos de vitória, quem sabe até ciclos de perseguição, né, que iriam capacitar essa pessoa para um plano maior que Deus tinha na vida dela. Só que os irmãos vão ver que essa pessoa perdeu, né? Tudo aquilo que Deus tinha para a vida daquela pessoa durante aquele período em que ela esteve trilhando por planos alternativos, essa pessoa perdeu. Aquilo não volta mais. Aleluia. Aquilo está perdido. Glória a Deus. Então, embora essa pessoa volte agora, né, para o plano ideal de Deus e recomece a caminhar pelo plano ideal de Deus, ela não voltou para o ponto de onde ela saiu. Ela voltou para um ponto mais à frente, e aquilo que passou ela perdeu. E também as consequências daquilo, né, das decisões que ela tomou estando no plano alternativo, ela vai colher mesmo estando no plano ideal de Deus novamente. Ela vai colher. Os irmãos estão entendendo? Não vai apagar, né, o que a Bíblia fala que Deus apaga e deles não se lembra mais é o nosso pecado, né? Agora, as consequências do pecado, né, essas a pessoa vai ter que carregar consigo, né? E como eu falei lá no início, quem sabe essas consequências vão até dificultar, né, a permanência dessa pessoa no plano ideal de Deus. Vai requerer mais renúncia, vai requerer mais oração, mais jejum, né, vai requerer mais entrega, enfim, vai requerer um esforço maior daquela pessoa para perseverar no caminho. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Está tudo entendido, irmãos? Eu espero, né, que os irmãos estejam entendendo e que o Espírito Santo de Deus esteja fazendo uma obra na vida dos corações, tanto dos irmãos que estão aqui quanto dos irmãos que estão nos assistindo. Então, nós estamos já nos encaminhando para o final dessa lição. Aleluia. Temos um quadro na página 32 que compara
a predestinação, o livre-arbítrio e a doutrina tripartite. Então, temos três pontos aqui que são comparados nesse quadro. Então, o primeiro deles, que fala é em relação ao poder que a pessoa tem, que o ser humano tem em relação ao seu próprio destino. A predestinação diz que o homem não tem o poder de traçar o seu próprio destino, né? O livre-arbítrio diz que o homem tem o poder de traçar o seu próprio destino. Agora, a doutrina tripartite fala que o homem tem um limitado poder de traçar o seu próprio destino. Amém? Em relação às escolhas, né? A predestinação diz que as escolhas que irão determinar o destino da pessoa já estão predestinadas. Então, a teoria da predestinação diz que o ser humano não passa de uma marionete, né, um fantoche nas mãos de Deus, que Deus já decidiu tudo que ele vai fazer ao longo da vida, já está decidido, já está determinado por Deus. Já o livre-arbítrio diz que os planos de Deus se sujeitam à vontade humana, né? Ou seja, a pessoa que toma as decisões e Deus então os planos dele vão se desencadear de acordo com a vontade da pessoa. Ela que diz, né, o que Deus deve fazer para ela, né? E a doutrina tripartite diz que o livre-arbítrio humano, no tocante ao que deseja para si próprio, está limitado a decisões que deflagram a aplicação por Deus de seus planos pré-formados, seja o plano ideal ou planos alternativos. A partir daí, seja qual for a decisão que tenha tomado, para bem ou para mal, o homem passa a ser controlado pelo que Deus pré-formou dentro daquele plano. Predestinação, tudo está predestinado. Livre-arbítrio, nada está predestinado. Doutrina tripartite, Deus pode predestinar pessoas a cumprirem um plano instrumental em que serão usadas como vasos de misericórdia em favor de outrem. Amém? Glória a Deus. Os irmãos, têm alguma pergunta em relação ao que estudamos aqui hoje? Não? Todo mundo entendeu? Amém. Então vamos ler a conclusão e logo depois vamos orar e dar encerramento a essa lição. Conclusão. Grande parte dos cristãos olham Deus só como juiz e não como criador. Devemos entender que Deus será juiz no final dos tempos. Hoje, Ele é o Criador que escreve e performa todos os planos possíveis e imagináveis de acordo com todas as decisões possíveis e imagináveis que poderemos tomar em nossas vidas. Assim, para cada decisão espiritualmente relevante, pode haver uma derivação do plano de Deus para as nossas vidas. Porém, os crentes que olham Deus como juiz pensam: se eu errar, eu peço perdão e fica tudo bem. Grande engano. Esquecem que, embora possam obter o perdão divino relativamente ao juízo final, os terríveis resultados espirituais da passeada fora do plano ideal de Deus não são atos de juízo do Deus juiz, mas sim são meras consequências do fato de terem entrado em um plano alternativo que já estava criado e escrito e pré-formado pelo Deus Criador. Glória a Deus. Então, que interessante isso aqui, irmãos, né? Há pessoas que reclamam, né, que murmuram
pelo fato de estarem passando por situações delicadas, situações difíceis, né? Mesmo estando na igreja, né? Mesmo estando servindo a Deus. E essas pessoas se esquecem que essas situações pelas quais estão passando, né, foram elas mesmas que escolheram, né? Isso é uma consequência das decisões que elas tomaram. Então não adianta a pessoa reclamar, não adianta a pessoa murmurar de Deus, enfim, né? A pessoa, ela tem que colher aquilo que ela plantou, né? Ela vai colher de alguma forma ou de outra. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu não sei se tem pessoas nos assistindo aí, irmão Eliezer. Então, eu creio que todos que estão aqui, né, são crentes. Talvez tenha pessoas que estejam nos assistindo que não são crentes, né? Temos pedidos de oração. Amém? Pode trazer aqui, nós vamos orar. E que diante de tudo isto que nós falamos aqui nesta tarde, aleluia, né? Está aí, a palavra de Deus falou contigo, né? Você entendeu que Deus está nessa escola bíblica, Deus abriu para você uma porta, né? Você está vivendo um plano alternativo de Deus, você está vivendo distanciado de Deus, né? Quem sabe uma vida de derrota, uma vida de desgraça. Quem sabe Satanás já falou algumas vezes para você que a solução para o seu problema é tirar a sua própria vida. Aleluia, essa é a brecha da qual nós falamos aqui hoje. Mas nós estamos aqui, né, essa oportunidade que Deus abriu para você é uma porta de Deus. Essa escola bíblica é uma porta de Deus para você tomar uma decisão, né, de entregar a sua vida para Deus. E a partir de hoje iniciar um novo ciclo de vitória, de bênção na sua vida. Aleluia. Você tem essa oportunidade, Deus está lhe dando essa oportunidade. Aleluia. E para todos aqueles, aleluia, que já estão, né, já estão servindo a Deus, mas estão vivendo esse dilema de, né, Satanás está aí tentando, né, lhe apresentando brechas, tentando lhe tirar do plano ideal de Deus. Deus quer lhe dar graça, Deus quer lhe revestir nessa tarde de uma capacidade, aleluia, espiritual, para tomar decisões, aleluia, segundo o Espírito de Deus, decisões que são, aleluia, decisões de vitória, decisões que vão te levar para caminhos mais excelentes de Deus para a sua vida, planos excelentes de Deus, aleluia. Glória a Deus, nós, né, estamos estudando essa revista e sabemos que Deus, Ele criou o ser humano para um propósito muito maior do que essa vida aqui, aleluia. Deus tem coisas para nós, irmãos, que a Bíblia fala que o nosso olho não viu, o nosso ouvido não ouviu, e não subiu à nossa mente aquilo que Deus tem preparado. Aleluia. E Deus quer nos capacitar, eu creio, nessa tarde, para que nós prossigamos neste caminho, nesse plano ideal de Deus, para alcançar aquilo que Ele tem para nós. Aleluia. E nós vamos orar agora, aleluia, pedindo para Deus isto. Aleluia. Pedindo que Deus, primeiro, não deixe que nós venhamos sair do plano ideal dele para nossas vidas. Aleluia. E que se porventura nós já saímos, estamos vivendo planos alternativos, que dessa tarde Deus está abrindo uma porta para nós voltarmos para o plano ideal. Aleluia. Portas que nós vamos decidir. Agora nós vamos falar com Deus e dizer: Deus, me ajuda, eu quero voltar para o plano ideal. Eu quero, Senhor, viver o plano ideal do Senhor para a minha vida. Aleluia. Eu sei, eu aprendi hoje que os planos alternativos, eles trazem consequências, aleluia, que podem, inclusive, me impedir de chegar ao céu.
aleluia, mas eu quero o céu, Senhor, eu quero a Tua vontade, eu quero, Senhor, viver os planos, aleluia, o plano ideal, aquilo que o Senhor escreveu quando eu estava no ventre da minha mãe. Para a minha vida eu quero viver esse plano de vitória, aleluia. Vamos orar, aleluia. Feche os teus olhos, se quiser dobrar os joelhos, aleluia, tenha liberdade. Nós estamos na presença do Senhor, Deus quer fazer coisas maravilhosas nessa tarde. Aleluia, o Espírito Santo quer concluir a obra que Ele começou nos corações nesta tarde, aleluia. Oh, Rabacanta Shanta Lamaia, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus agora, eu te peço, convence agora, Espírito Santo de Deus, este ouvinte que não está nos teus caminhos, que está afastado dos teus caminhos. Espírito Santo de Deus, convence ele a entrar pela porta. Convence, Espírito Santo de Deus, agora. Mostra para ele, Senhor, que a porta, Senhor, é a melhor opção para a vida dele, Senhor. Aleluia, a porta do Senhor é a melhor opção. O Senhor tem um caminho de vitória. O Senhor tem um caminho de bênçãos. Senhor, assim como o Senhor estabeleceu para o povo de Israel, que se o povo de Israel atentamente ouvisse a sua voz, Senhor, o Senhor derramaria bênção sobre a vida deles, Senhor. Ó Deus, o Senhor tem esta promessa para o teu povo, para a tua igreja, para aqueles que estão nos assistindo, para aqueles que estão aqui conosco nesta tarde, Senhor. Nos ajuda, Senhor da glória, a cada dia, Senhor, tomarmos a decisão correta, Senhor, a decisão guiada pelo Teu Espírito, a decisão dirigida pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos permanecer no plano ideal do Senhor para a nossa vida. Aleluia, Senhor. Toca, Senhor, agora neste ouvinte. Toca agora, Senhor, neste irmão, ó Pai, nesta irmã, Senhor, que está fraca, que está, Senhor, quem sabe, cocheando em dois pensamentos, Senhor. Quem sabe está numa situação como estava Davi, Senhor. Aleluia, sofrendo, vivendo um tempo de angústia, um tempo de perseguição, Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus, mas mostra para ela, Senhor, que a porta do Senhor não é matar Saul, a porta do Senhor não é, Senhor, sair do teu plano, mas, Senhor, mas é continuar dependendo de Ti, é viver esse plano, esse ciclo, Senhor, esse ciclo, Senhor, da glória que o Senhor pré-estabeleceu, pré-formou, Senhor. Aleluia, glória a Deus, dá graça para este irmão que está passando por um momento delicado, dá graça para esta irmã, Senhor, que está passando por um momento difícil, que ao se abrir, Senhor, uma fenda no ciclo que ela está vivendo, Senhor, que ela possa enxergar a porta, que ela possa entender, Senhor da glória, que o Senhor abriu uma porta de vitória, uma porta de escape, uma porta que vai mantê-la, Senhor, no Teu plano ideal, Pai. Em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus, Espírito Santo de Deus, age em cada vida, age em cada coração, Senhor. Age, Senhor da glória, ó Deus, no Ministério Restauração, Senhor, dos membros deste ministério, Senhor. Eu te peço, Senhor, que os membros do Ministério Restauração, Senhor, possam receber esta revelação, Senhor. A revelação, Senhor, de consultar a Ti, Senhor, antes de tomar cada decisão espiritualmente relevante. Que eles possam, Senhor, seguir o exemplo de Davi, Senhor, buscar a Tua presença, buscar a Tua face, Senhor, até o Senhor responder, para que eles tenham segurança de tomar decisões, ó Pai. Senhor, talvez nós tenhamos jovens, Senhor, que estão nos escutando, Senhor, ou que irão escutar, Senhor, que estão prestes a contrair matrimônio, Senhor. Ó Deus, e eles estão, Senhor, ó Deus, querendo, Senhor, ó Deus, ter uma família, ó Pai, mas estão, Senhor, ali,
se apresentaram para ele, Senhor, tanto a porta do Senhor quanto as brechas de Satanás, Senhor. Meu Deus, eu te peço, não permita que este jovem tome esta decisão, Senhor, na sua carne, ó Deus, baseado, Senhor, nos padrões estéticos do mundo, Senhor, baseado, Senhor, em padrões, Senhor, carnais, não, Senhor, mas que ele venha, Senhor, se humilhar diante da Tua presença e buscar a Tua face, Senhor da glória, até o Senhor revelar para ele qual é a porta, Senhor, que o Senhor abriu, para que a vida dele, Senhor, ó Deus, não venha, Senhor, na vida ele não venha ter consequências nefastas, que o afastem do Teu plano, que o afastem do Teu caminho, e que possam, Senhor, o afastá-lo, Senhor, do caminho do céu, Senhor. Em o nome de Jesus, dá vitória para a juventude, do Ministério Restauração, dá vitória, Senhor, para os anciãos, ó Pai, dá vitória, Senhor, da glória, para aqueles que estão na liderança, Senhor, dá vitória, Pai, para aqueles, Senhor, da glória, que estão, Senhor, ó Deus, vivendo, Senhor, na Tua presença. Ó Deus, ajuda os Teus servos. Estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, Senhor, mas nós precisamos de Ti, Senhor. Ó Deus, o segredo é perseverar nos Teus caminhos. O segredo é perseverar, Senhor, no plano ideal do Senhor, porque o Senhor vai nos dar vitória, Senhor, em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor, e amém. Aleluia. Vamos nos despedir, então, dizendo a todos: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. E a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás